Fala, lenda! Eu resolvi trazer esse assunto para você aqui no IGTV, porque ele precisa ser um assunto um pouco maior e talvez um assunto que você nunca escutou e nem vai escutar na sua vida, né? Um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre isso e agora eu queria recapitular para as novas pessoas que chegaram, falando sobre a homofilia. Homofilia é uma atração, né, de alguém que tem um ancestral comum, que tem alguma conexão, seja psicológica, seja é, filosófica, seja política, seja é, familiar, alguma coisa do tipo. É aquela coisa que gera conexão entre duas pessoas. Isso é chamado de homofilia. E quando eu falo da homofilia dentro de um namoro, dentro de um relacionamento, isso é muito sério e eu queria que você ficasse comigo até o final desse vídeo aqui, tá? Já viu aqueles casaizinhos que, na maioria das vezes, é uma moça bonita, às vezes de uma família que tem condição financeira, e ela se envolve com aquele rapaz, aquele famoso Zé Droguinha, feio, muitas vezes que trem magrelo, é, que mexe com coisa errada, muitas vezes com drogas e outras coisas a mais. Já viu esse tipo de casal? Todo mundo já viu, né? Todo mundo em algum lugar já viu. Nem que seja aquela menina que você fala assim, nossa, mas é tão bonita, tão correta, e esse cara feio aí trai ela e tal, 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 tal. Já viu? Alguém já viu esse tipo de casal, né? Isso se dá pela homofilia. O que seria homofilia? Eu já queria que você prestasse bastante atenção nisso se você está com esse tipo de situação. O que acontece? A homofilia, existe a homofilia interna, a homofilia psicológica, que é o que? Existem meninas que por dentro elas são parecidas com esses caras externamente. Tá? Isso também acontece com homens, tá? Homens muito bons relacionam com mulheres terríveis, né? Estou falando que isso é uma peculiaridade das mulheres, tá? Uma individualidade das mulheres, mas acontece na maioria das vezes com as moças, né, que se envolvem com esse rapaz, com esses rapazes. Então eu estou usando esse exemplo, tá? Então use esse exemplo para você, entenda a linguagem. Então eu estou falando com você agora e você vai começar a pegar esse entendimento para você. E aí você já viu aquele camarada, aquela menina, fica com aquele rapaz é, ele mexe com um monte de coisa errada, não respeita, trai ela e ela continua com ele, ela fala que ama ele, ela morre por ele. Eu estava até assistindo uma série poucos dias atrás, a série chama A Serpente, O Serpente, né? É um serial killer que na época que teve, um serial killer indiano, e depois vocês assistem, a série é muito boa. Na verdade, uma moça se envolve com ele, uma moça bonita, uma moça de família, mas ela envolve com ele, ela descobre que ele mexe com roubos, ela descobre depois que ele mata pessoas para roubar o dinheiro delas, e ela continua com ele, apaixonada, vidrada com ele. Isso se dá porque essas pessoas têm uma conexão psicológica, uma conexão fisiológica com o outro, que provavelmente aquela moça que é bonita externamente, internamente ela se parece muito com aquele rapaz é, externamente. Então o dele você vê externo, né? Muitos desses rapazes você costuma olhar e falar assim: por que a polícia dá baculejo nesses caras? Por que a polícia para eles na rua? Porque você repara, eles mantêm um ambiente, amigos que se vestem igual, praticam atitudes iguais e você já fica cismado, né? Repara para você ver aquele rapaz que chega com aquela bermudinha da Puma, camiseta da Adidas, tênisinho da Nike, tudo Paraguai, boné da Hollister, e aí o cabelinho pintado de louro, de vermelho, de azul, brinquinho, uma tatuagem e tal. Nada a ver, você é preconceituoso. Não, eu duvido que você está passando numa rua escura e você vê a mim e vê um cara desse, qual que você ia confiar mais, né? Lógico que você ia confiar mais em mim, não é possível, né? Por quê? Porque é o estilo, né? É aquele estilo. Isso aí de fato é um preconceito mesmo, porque a gente tem um conceito anterior do que a pessoa pode ser. Talvez o rapaz seja uma pessoa boa, mas ele tem esse envolvimento com esse tipo de pessoa ou o ambiente, é normal, né? Ou ele escuta esse tipo de música, que talvez seja o funk, né? Provavelmente. Ou ele está no convívio de amigos dessa forma e a polícia vai lá e para eles, né? Então esses rapazes muitas vezes eles têm essa
como é que eu falo, essa inclinação para essas coisas. Externamente você olha, às vezes eu conheço rapazes bons, mas que pelo ambiente que eles vivem não mexe com nada de errado, mas se vestem assim, a polícia para eles direto, né? Mas eu tô falando que aí às vezes esses rapazinhos conseguem se envolver com moças maravilhosas, bonitas, de família. Por quê? Por que que isso acontece? Por conta da homofilia. São essas mulheres que são atraídas por quê? Porque dentro delas, elas têm um problema de autoimagem, de autoconfiança, traumas, elas muitas vezes têm medo de ficar sozinha, muitas vezes elas foram abusadas sexualmente, ou elas têm problemas com os pais, problemas de humor. Isso vai acumulando e dentro dela, ela é podre, como esses rapazes são fora, né? E aí o que acontece? Quando essas moças estão ali, você fala assim, não é possível que essa moça convive com esse rapaz. Mas por quê? Porque ela internamente é igual a ele externamente. Eu não estou falando generalizando, eu já avisei isso antes, tá? Quem entender errado é porque quis entender errado mesmo, não tem domínio de linguagem. Então, né, foda-se você. Né? Mas se você sabe o que eu estou falando aqui, está entendendo o que eu estou falando para você, entenda. Tudo tem uma exceção. Esses rapazinhos que andam dessa forma, tem algumas exceções, são bons rapazes, assim como eu disse. Mas a maioria deles são assim, né? Então eu usei um exemplo aqui, mas existem rapazes também que se vestem bem e são mau caráteres. E mesmo assim você olha assim, essa moça, por que essa moça anda com esse cara mau caráter? Será que é pelo dinheiro dele? Né? Será porque ele é rico? Não, porque ela às vezes tem uma conexão. É homofilia. Então eu queria falar para você hoje, né, sobre isso. Que isso é um problema psicológico, você precisa tratar, você precisa cuidar disso. Porque talvez você esteja com essa conexão com algum rapaz e não entende por que, que você não consegue se livrar dele. Ah, meu Deus, eu não consigo se livrar desse rapaz, eu não consigo me livrar dessa moça. Porque às vezes você criou uma dependência emocional, fisiológica dele, né, por conta da homofilia. Então você precisa tratar isso, você precisa de terapia, você precisa de cuidado, você precisa de melhorar a sua autoestima. E melhorando a sua autoestima, provavelmente você não vai querer mais estar com essa pessoa, tá? Então eu queria trazer esse assunto para você e em breve, se quiserem, eu falo mais sobre isso, tá bom? Um abraço, fique com Deus e assista esse vídeo até o final e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir. Fica ativo e tamo junto, lendas!